monstros que representam o fascínio do homem pela morte, ou melhor, pela vida após a morte. Mesmo que tenham um bom status na cultura pop, os mortos-vivos ainda são mal vistos. Grandes atores não ficaram famosos por interpretar um zumbi. Afinal, o maior elogio que um zumbi pode receber é... Mas espere, essa história não começa aqui. Ela começa antes de Rick e companhia matarem hordas, ou Michael Jackson colocá-los para dançar. Então vamos voltar para... Haiti. Início do século XIX. O país tinha acabado de se libertar de uma opressão colonial francesa e se tornar um estado independente, passando a ser conhecido como República Negra pelos países vizinhos. Uma instabilidade política passou a ocupar o Haiti. Preocupados com a possibilidade de uma potência estrangeira tirar vantagem disto, os Estados Unidos instalaram forças militares em Porto Príncipe, com o pretexto de acabar com as condições de miséria que tomavam o país há décadas. No auge dessa relação Haiti e Estados Unidos, foi publicado A Ilha da Magia, de William Seabrook. Pesquisador excêntrico e aventureiro, Seabrook decidiu descobrir como funcionava a tradição do voodoo haitiano. Seabrook viajou por todo o país, participou de rituais e conversou com todos que podia. Aprendeu que zumbi era um símbolo do medo, da desgraça e da perdição. Segundo o livro, no voodoo, uma pessoa é composta por duas almas, sendo que uma representa sua força vital e a outra sua personalidade. Um dos conceitos centrais de algumas cerimônias voodoo é a ideia de ser possuído por deuses. Para um deus possuir alguém, música e dança deixam o indivíduo em um estado de transe enquanto uma de suas almas é expulsa do seu corpo. A lenda e o conceito de zumbi começa quando o feiticeiro voodoo, mal intencionado, provoca uma suposta morte de sua vítima, através de poções e magia. Captura uma de suas almas e reanima seu corpo, transformando-a em um escravo acéfalo e obediente. A Ilha da Magia foi publicado nos Estados Unidos em 1929, sendo aclamado pela crítica e pelo público. O terror dominava o palco dos teatros estadunidenses e invadiria os cinemas logo no início da década de 30, com Drácula e Frankenstein. O zumbi chegou aos teatros em uma produção de Kenneth Webb chamada Zombie. Foi um fracasso, mas o tema atraiu a atenção de Victor e Edward Halperin, responsáveis pelo primeiro filme de zumbi da história. White Zombie foi lançado em 1932 e seguiu os moldes do voodoo haitiano, com magia, corpos reanimados e trama desenvolvida no próprio país. Bela Lugosi, que tentava recuperar o prestígio de sua época como Drácula, interpreta um feiticeiro que é pago para zumbificar uma norte-americana na noite de seu casamento. Nas décadas de 40 e 50, os zumbis perderam espaço em Hollywood. Em meio à tensão da Guerra Fria, os mortos-vivos chegaram a se misturar com o gênero de ficção científica da época. Plano 9 do Espaço Sideral e Invasores Invisíveis são exemplos de filmes que distanciaram os zumbis do terror gótico e se aproximaram de uma discussão sobre o mundo moderno. Desta forma, foram abrindo caminho para a obra mais importante da história do cinema zumbi, A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero.
Lançado em 1968, o longa estabeleceu regras, mandamentos de qualquer filme do gênero. Zumbis não tentavam mais estrangular, mas tinham fome por carne humana. Não existia mais voodoo ou feiticeiro mal intencionado. Seguindo a lição deixada por Hitchcock em Psicose, Romero reforçou que os monstros estavam no cotidiano norte-americano, na forma de parentes, amigos e vizinhos. Os valores e as verdades dos personagens principais desaparecem ao longo do filme, e o espectador percebe que a sociedade está podre. As críticas diziam que A Noite dos Mortos-Vivos era uma orgia de sadismo. O tempo provou, porém, que a violência explícita e o discurso niilista da obra davam profundidade suficiente para que os zumbis alcançassem a credibilidade que lhes faltava na cultura pop. Os zumbis se tornaram uma forma de crítica ao mundo contemporâneo. Romero reforçou esse discurso anos depois com outros dois clássicos: O Despertar dos Mortos, de 1978, e Dia dos Mortos, de 1985. Nas décadas seguintes, os zumbis ganharam fãs ao redor do mundo. Ganharam clássicos em outras mídias. Nos games com Resident Evil, Left 4 Dead e The Last of Us. Nos quadrinhos e na TV com The Walking Dead. E é claro no cinema com A Volta dos Mortos-Vivos, Extermínio, Madrugada dos Mortos, Todo Mundo Quase Morto, Zumbilândia e por aí vai. Assim, como o número de clássicos é grande, o número de obras toscas ou até esquecíveis dentro do gênero é muito maior. O custo de uma produção com zumbis é relativamente baixo. Não existe a necessidade de grandes atores. Nenhum nunca ficou famoso por interpretar um morto-vivo. Qualquer um pode fazer um zumbi, ou ser um zumbi. Talvez seja por isso que sejam tão fascinantes. O Brasil inteiro acompanha com aflição. Os nossos repórteres vão trazer o depoimento de testemunhas e a opinião de especialistas sobre esse desastre anunciado. Pula pelo mundo causando medo é uma perigosa e inédita combinação. Vamos voltar a São Paulo. Mariana, estamos diante de um vírus ainda mais forte e complexo. Em contato com outro vírus, há uma troca de partes e o material se recombina. Os Estados Unidos declaram estado de emergência. I'm getting regular updates on the situation from the responsible agency.